Ministério da Justiça se articula contra projeto e classifica Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas. O Ministério da Justiça do Lewandowski, ele está se articulando politicamente para barrar um projeto que trata as duas facções terroristas que mais danos geram não só a vida do brasileiro, mas a economia brasileira, que chama-se PCC e Comando Vermelho, como entidades normais, tudo menos um grupo terrorista. Até porque o terror que eles causam, vamos dizer, é de outra natureza, é um terror, tá na subjetividade de quem vê, é ou não é? Porra absurda, cara. O Ministério da Justiça é amigo do crime. O Ministério da Justiça é amigo do crime. É o mesmo Ministério da Justiça que recebeu visita, tá, da dama do tráfico e dos lobistas ligados a ONGs de direitos humanos que defendiam na prática o interesse do Comando Vermelho e do PCC. Tá? Ministro Ricardo Lewandowski, hein? O que o PT tá fazendo, o que as esquerdas, né, porque a gente tem que incluir, tá? Nessa estranha simbiose com o crime organizado, lembremos, não tô falando nem só da DPF das favelas, não. Vamos lembrar, tá? Que agora teve o lance da favela do Moinho lá em São Paulo, a forma como o governo, via Janja, via o próprio Ministério da Justiça, defende os interesses do PCC ali naquela favela, me deixa um espantadíssimo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E aí vai falar que esses grupos não se qualificam como entidades terroristas, não reconhecem a autoridade do Estado, cometem crimes e violam recorrentemente os direitos humanos, fazem ocupação territorial e estabelecem a própria lei nessa ocupação territorial, e adivinha, a lei deles não traz dentro de si direitos humanos e todo aquele besteira, né? Mata, aterroriza, rouba, trafica. Eles são, por excelência, organizações terroristas. Eles fazem terror com a população. Recentemente, vamos lembrar, o Comando Vermelho, membros do Comando Vermelho, andando pela orla lá do Rio de Janeiro, resolveram atirar contra pessoas numa mesa, porque sim. Eles metralharam pessoas numa mesa de bar, porque sim. Dentre eles, acho que um parente da Sâmia Bonfim, vereadora do PSOL. Depois, mostrando que são uma organização terrorista, os comandantes do Comando Vermelho viram, puta, fizemos merda, vamos mandar assassinar esses nossos assassinos. E aí os caras que basicamente cometeram esse crime foram encontrados metralhados dentro de um carro. Que legal, hein? Que legal. Que legal. Não é uma organização, não são organizações terroristas. O PCC em 2006, se a gente lembrar, a estreia para o grande público do PCC foi uma série de atentados terroristas contra delegacias de polícia e contra viaturas e policiais pelo estado de São Paulo. Talvez o Riso se lembre. Quem se lembra? Foi o primeiro salve geral do PCC. Para mostrar que eles queriam se posicionar em negociação com o governo do estado de São Paulo, eles foram para cima das polícias. E eles explodiram delegacia. Quem se lembra disso? Digite 1. Talvez o Riso ache até matérias da imprensa. Eu lembro, deram o toque de recolher. As pessoas, não sai de casa com o PCC. Quem é PCC? Quem são esses caras? Organizaram, assim, ataques terroristas. Atos de violência organizada no Brasil em 2006. Iniciada na noite de 12 de maio de 2006, uma sexta-feira, a onda de atentados contra forças de segurança e alguns alvos civis com origem no estado de São Paulo, por ordem do grupo criminoso conhecido como PCC. No dia 14, o ataque já havia se espalhado por outros estados do Brasil, como Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia. Os ataques, que ficaram conhecidos como crimes de maio, tomaram uma repercussão na mídia brasileira e foram destaque na mídia internacional durante dias do ocorrido. Em todo o estado, 564 pessoas foram mortas! Rison, ataque terrorista! 564 pessoas foram mortas, 110 ficaram feridas entre 12 e 21 de maio, dos quais 555 eram civis e 59 agentes públicos. Isto não é ataque, isto não é terror. Não é. Isso não é terror. Se eu descrevesse esses atentados todos como um ato da Al-Qaeda acontecendo em território americano, todo mundo falaria atentado terrorista. Ou o Ministério da Justiça vai falar, não é, o PCC não é. Inclusive o PCC mandou uma ONG aqui, eu vou receber. Esses caras tratam da justiça brasileira. Esses caras fizeram isso, né? No dia anterior aos inícios dos ataques, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo havia decidido transferir 165 presos para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, unidade de segurança máxima localizada no interior paulista, depois que escutas telefônicas teriam revelado que facções criminosas planejavam rebeliões para o Dia das Mães daquele ano. Entre os presos a serem transferidos estava Marcos Williams Herbas Camacho, ou Marcola, considerado o líder do PCC.
Em represália, a facção articulou-se em rebeliões em 74 penitenciários paulistas e, já na madrugada do dia 12, agentes de segurança pública, viaturas, delegacias de polícia, cadeias e prédios públicos passaram a ser alvos de ataques criminosos. O governador do estado de São Paulo, Cláudio Lembo, foi criticado pela imprensa pela demora na resposta, a falta de comunicação entre as forças policiais, falta de informação à mídia, à população em geral e gerenciamento da crise. O Lembo era um velho. O Lembo, gente, era um velho oriundo lá do Arena, ele era um cara old school. Deram um vice-governo para ele de prêmio, porque o governador em questão deveria ser o Geraldo Alckmin, só que o Alckmin já estava se licenciando do cargo para concorrer a presidente. Ali acende, dizem, um homem que foi convocado para enfrentar essa crise. Então, professor na faculdade de Direito da USP, professor auxiliar. Quem? Rafael Almeida? Alexandre de Moraes? Tá. O nome do Alexandre aparece aí? Dá um arroba Alexandre. Foi colocado ali a época, né? O governador disponibilizou, o presidente da República disponibilizou. A real é o seguinte: foi o abre-alas do PCC. O PCC mostrou quem era. E dali em diante, o PCC só aumentou de tamanho. Por mais que em São Paulo, nos anos que se passaram, o número de homicídios foi reduzindo, tá? Houve uma lenta e gradual redução do número de homicídios, o PCC aumentou as operações. E o que a gente está vendo acontecer hoje no Brasil é uma lenta redução do número de homicídios no Brasil, mas um aumento no número de crimes violentos, especialmente em determinadas regiões, do Rio para o Nordeste, por exemplo, e um aumento nas operações e no controle territorial por parte do crime organizado. Então, o crime organizado, de modo algum, diminuiu. Ele só tomou nova forma. Entendeu? Eu acho, tá, que quando a gente estuda esse tema, a gente estuda esse caso, a gente passa a ter, vamos colocar aqui, um entendimento do que esses caras são. Veja, a gente estava falando aqui que o PCC vai fazer 20 anos, Riso, ano que vem vai fazer 20 anos desse atentado terrorista. E quase batendo 20 anos, o Ministério da Justiça do Brasil é incapaz de reconhecer o PCC como entidade terrorista. O que eles reconhecem, porém, é como um agente, veja só, válido no debate público. Eu vou lembrar uma coisa aqui pra vocês, tá? Olhando para aqui pra câmera. Quando a gente foi discutir uma agenda que a gente sempre defendeu, que é a possibilidade de pessoas concorrerem a cargos públicos sem precisar de partidos, você sabe, a ideia de candidatura independente, houve um chamamento público, inclusive para ir ao STF falar. Sabia que o Barroso não quis ouvir o MBL? O MBL foi um dos grandes promotores da causa. A gente sempre defendeu que as pessoas podem concorrer sem precisar de um partido político. O Barroso falou, não, o MBL não. O MBL não é um interlocutor. Agora o mesmo Barroso, curiosamente, bote lá documentário Grito. O Barroso participou, me corrija, eu tenho quase certeza, mas o Barroso participou do documentário O Grito. Participou. Então o Barroso participa de um documentário que foi tocado por ONGs que tinham relações diretas com o crime organizado.